Olá! Eu gostaria de falar hoje como funciona o processo de traumatização, usando um exemplo bem simples, bem tranquilo, como cair de bicicleta. E apesar de tranquilo, ele pode ser sim bem factível. Vejamos o exemplo de uma criança que está andando de bicicleta, digamos na praia, na chuva. O pneu desliza, ela vê que vai cair e de fato cai, se machuca. Aqui a gente já pode diferenciar uma questão. Eu não estou falando de trauma ortopédico, trauma físico. Estou falando do trauma psicológico, ou dito psicológico. E essa criança, ela se levanta, se balança, pensa assim, ó, tô vivo, tô bem, se dá uma limpada, sobe na bicicleta e tá tranquilo e vai para casa. Esse é o primeiro exemplo. Porém, nós podemos também imaginar uma criança que, apesar das circunstâncias serem exatamente as mesmas, essa criança reage diferente. E a gente tem bastante casos de crianças que foram submetidas aos mesmos estressores e cada uma reagiu de uma forma diferente. Então essa não, ela não levanta tão rápido, ela fica assustada e pensa ou sente, não, eu não vou voltar de bicicleta para casa. Pega a bicicleta e leva ela do lado e volta para casa sem subir na bicicleta. E podemos ainda pensar numa terceira hipótese, que é uma continuação dessa segunda, de uma criança que daí depois não quis mais andar de bicicleta. E, ou se andou, andou porque foi forçada, mesmo a contragosto. E daí sempre ficou aquela sensação, não gosto mais de andar de bicicleta, tenho que andar. A gente pode pensar um caso de alguém que tenha que andar. Tenho que andar, mas o prazer não é o mesmo. Né? Qual é a diferença entre as três crianças aqui que a gente está falando? Limites, de capacidade de processamento do sistema nervoso. É basicamente essas duas diferenças. A primeira, aparentemente, não rompeu os limites dela. Ou seja, a experiência potencialmente estressora, ela foi tranquila. A criança conseguiu lidar com aquela sensação, não ultrapassou os limites dela. De modo que ela se levantou, andou de bicicleta e foi embora. Né? Já a segunda, aparentemente, ultrapassou os limites. E ela ficou no que nós poderíamos falar aqui, estado de choque. Ficou numa sensação de ativação simpática, ativação nervosa, que impediu ela de lidar com aquilo naquele momento. Mas ela foi para casa e deu tempo ao tempo. Eu lembro que nem o pessoal fala assim para as crianças, ou falavam, quando casar Sara. Claro que não importa quando a pessoa vai casar, mas o que isso quer dizer? Dá tempo ao tempo que as coisas vão se acomodar. Então, essa criança, nesse exemplo, as coisas se acomodaram. Então, o sistema nervoso dela conseguiu processar aquele evento potencialmente traumático, aquele estressor, conseguiu descarregar aquela energia tensa e ela conseguiu de novo ficar tranquila e recobrar a confiança de andar de bicicleta. E daí voltou a andar. Essa criança então conseguiu resolver sozinha aquela situação. Já a terceira falhou o processamento também. Esse processamento que é inato, que é natural, nós temos isso no nosso corpo, todo mundo tem, por algum motivo ou outro, falhou, não conseguiu processar sozinha. Às vezes, tem estudos que dizem que tem pessoas que têm genética para traumatização. É possível. É possível outras coisas culturais também. Mas seja como for, que isso é um outro assunto, ela não conseguiu processar sozinha, daí ficou o trauma. Nesses casos que é importante uma terapia focada em resolução de trauma. Bom, mas que trauma eu estou falando? É só andar de bicicleta? Não é tudo. São questões de choques, como exemplo, mas às vezes são questões de desenvolvimento, questões de relações familiares, questão de opressão familiar ou de repente falta de cuidado, entre outras coisas que pode causar traumatizações. E esses traumas vão se somando e causando a mesma ativação nervosa que eu falei no passado, e aquilo vai aumentando, aumentando, e nossa capacidade adaptativa vai caindo por causa dos excessos de trauma. Pequenos traumas eu estou falando. Eu não estou falando necessariamente do TET, daquela pessoa que vai para uma situação de muito estresse, normalmente guerras, e volta claramente traumatizada para qualquer olho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele pequeno trauminha que vai nos tirando a confiança e vai nos ativando, nos tornando cada vez mais, vamos dizer assim, nervosos. Tá? Bom, como é que funciona a terapia para a cura do trauma que eu faço? Ela se chama experiência somática
e ela funciona através de identificar na região do corpo esses resquícios de ativação, esse nervosismo que continua aqui conosco, e fazer com que ele descarregue, fazer com que ele libere do sistema nervoso, tal como a segunda criança fez naquela época, no meu exemplo. Mas aquela que não fez, ela trouxe consigo, no aqui e agora, esses sintomas, essas reações fisiológicas. E através dessas reações que se consegue fazer a descarga da energia extra, energia tensa, e o completar das reações fisiológicas. É assim que funciona. Obrigado pela atenção de vocês, era sobre isso que eu queria falar hoje.